Bora lá falar desse livro. Eu recomendo esse livro pra todo mundo, pra quem tem filho, pra quem não tem filho, pra quem tem filho que tem acesso a celular, internet, videogame, e mesmo pra quem não deixa. Pelos seguintes motivos. Em algum momento, mesmo que seu filho não tenha acesso a nada, em algum momento ele vai ter. E você vai ter que saber passar as instruções ou ver como lidar, como fazer. Outra coisa, se você já tiver um filho que tem acesso a essas coisas, talvez valha a pena você ver o que ele tá falando nesse livro pra entender os riscos ou assim até tudo bem, você não precisa ser radical, mas tá atento aos sinais de alerta, sabe? Então, beleza, ele vai continuar tendo acesso, mas o que eu preciso observar para ver se não tá mais legal, que é melhor tirar ou reduzir os eletrônicos. Mesmo se você não tiver filho, pode ser um livro interessante, porque a gente também tem problemas com celular, uso de celular, de smartphone, com redes sociais, então pode ser que seja interessante para você. O autor, ele começa falando, né, da grande reconfiguração da infância. Então, assim, o que aconteceu que mudou a nossa relação com as tecnologias, com a internet. Por que isso é nocivo? Então ele fala que em 2010, com o smartphone e com a câmera de frente, tudo mudou. Porque até então, beleza, tinha internet, tinha videogame, mas era assim, era no momento que você estava em casa. Não eram jogos necessariamente online. Você não carregava isso o tempo inteiro, não estava grudado no seu corpo. Mesmo que você tivesse um celular, você não tinha a internet tão fácil. Então você conseguia se desconectar. Hoje em dia não, é 24 horas com esse negocinho do nosso lado, né? Quem não vai dormir e deixa o celular ali na cabeceira, e às vezes vibra e você... O brincar ao ar livre foi substituído pelo brincar em casa, que é mais seguro, entre aspas, né? Então, assim, a criança está em casa, o pai, em teoria, está de olho. Mas isso tem seus prejuízos, porque a criança parou de deixar de brincar fora, de ter contato com os amigos, e isso faz, assim, é essencial para o desenvolvimento da criança. E é isso que ele vai mostrar nos primeiros capítulos, né? O livro ele é dividido em algumas partes. Primeiro ele vai mostrar assim, a diferença do que a criança precisa para se desenvolver e mostrar essa diferença pro brincar atual, por isso que ele chama de a grande reconfiguração da infância. Então ele fala, né, que a criança, para ela crescer, ela precisa brincar. Ela aprende tudo brincando, é o trabalho da criança brincar. Então ela vai aprender observando os pais e vai imitar os pais, ela vai aprender a andar, a correr, a entender os seus limites físicos, a desenvolver essa parte física brincando. E uma das coisas mais importantes é o desenvolvimento das habilidades sociais, ou seja, essa habilidade de você conviver com outras pessoas. E daí, nas brincadeiras, que as crianças vão aprender a se revezar, a mediar conflitos, a aprender a perder, a, às vezes, ceder quando outras crianças querem brincar de uma coisa que ela não quer, ou então, assim, eu argumentar, peraí, vamos brincar agora do que eu quero. Então, assim, que a criança aprende. Só que, a partir do momento que ela está em casa no celular, ela não vai desenvolver nenhuma dessas habilidades. Né? A Rafaela Carvalho fala que o celular para um adolescente, pensando que que mais adolescentes têm celular, é como se fosse uma capa de invisibilidade. Então, assim, pequenos desconfortos do dia a dia, assim, essa coisa de você ter que esperar o elevador com outra pessoa, você entrar no elevador e ter uma pessoa e você falar bom dia, boa tarde, ai, nossa, parece que vai chover, sabe? Que são coisas desconfortáveis, mas que fazem parte do desenvolvimento. O adolescente, a criança às vezes não tem, porque ela faz o quê? Pega o celular. A gente às vezes faz o celular, não tem nem paciência, né? Não tem paciência nem pra esperar o elevador, é isso. A gente, putz, parou lá, o elevador tá no 15º e você tá no térreo, você pega o celular pra ver alguma coisa. Só que isso, pra criança ainda é pior, porque esses desconfortos, pra gente também, mas esses desconfortos, eles deixam de aprender a lidar com o desconforto e também essa habilidade de ter que dar o boa tarde pra vizinha, sabe? A gente não precisa de grandes frustrações para as crianças aprenderem, mas eles precisam de um leve desconforto, eles precisam passar por esses momentos para desenvolver essas habilidades sociais. Pode falar assim, ok, entendi que é importante, mas sei lá, eu mesmo assim, por que eu não posso dar o celular para meus filhos? Por que, se for de uma maneira equilibrada? Quais são os perigos? E, no final das contas, o que ele vai demonstrar? A partir do momento que o smartphone entrou na jogada, tem um declínio muito grande na saúde mental das crianças e dos adolescentes, principalmente. Ele vai mostrar vários estudos, vários gráficos, mostrando aumento de ansiedade, aumento de depressão. E daí, assim, a ansiedade, ele vai entrar no detalhe, explicar, né, o que é ansiedade, o que é depressão. A ansiedade é causada muito por um medo constante, né? Então você tem essa tensão constante. Então, medo de errar, porque você pode viralizar, medo do que seus pais vão dizer. Tem vários medos, essa coisa de estar o tempo inteiro conectada. E a depressão também muito ligada a uma falta de conexão real. A gente fica no virtual e deixa de ter uma conexão real. E na pandemia a gente percebeu como faz falta a gente ter encontros presenciais, que o virtual não substitui de maneira nenhuma o presencial. E ele fala assim que você também pode falar assim, mas às vezes a gente tem amizades virtuais, caramba, quantas pessoas eu não conheci pelo Instagram e me tornei amiga. Mas, apesar de, em teoria, as redes sociais elas abrirem para uma quantidade maior de amizades, conhecer pessoas de outros países, de outros lugares do Brasil,
conhecer outras culturas. Às vezes você na escola não se dá bem com a sua turma, mas você se conecta pelas redes sociais com pessoas que são mais parecidas com você, que têm os mesmos hobbies, enfim. Mas o que acontece? Uma amizade virtual, ela normalmente ela não exige um empenho de você fazer dar certo como uma amizade real. Então, às vezes, uma amizade virtual, se você se desentendeu com alguém que você conheceu na internet, é muito mais fácil você deixar de seguir ou deixar de falar, às vezes bloquear, entendeu? Você não vai, assim, ter que encarar aquela pessoa e talvez não te dê uma certa preguiça de ter esse trabalho, porque amizades nem sempre são fáceis, né? Tem desentendimentos, tem brigas, tem coisas que a pessoa faz que você não gosta, mas você continua sendo amiga dela. Então, tem esse ponto da diferença de você ter uma conexão real e de você ter uma conexão virtual. Mas é isso, ele vai falar bastante sobre essas questões, essa questão da saúde mental, vai mostrar vários estudos, e ele vai mostrar também, assim, que não existe outra justificativa, tá? Então, assim, você pode falar assim, teve pandemia, tem crise mundial, tem tem crise econômica, e assim, cara, não tem, assim, se você for ver outros momentos da história, que tiveram muitas outras questões, questões mais sérias, bem que a pandemia foi bem séria, você não tem, mesmo durante a pandemia, assim, existe sim um agravamento dos problemas de saúde mental, mas o evento maior mesmo foi quando veio o smartphone. Então, você não teria outra coisa que justificaria esse declínio na saúde mental. E daí, são dois pontos, né, na verdade. Não é que você só está deixando de fazer coisas no mundo real, né, que é uma coisa que ele até fala mais pra frente, que é o custo da oportunidade. Ou seja, quando você está no celular, o seu dia tem 24 horas. Se você está 2, 3 horas no celular, você está deixando de fazer outras coisas. E daí, esse é um dos problemas. Que outras coisas você está deixando de fazer. Mas não é só isso. Também tem a questão de quem que é que está te influenciando. E daí ele fala que a gente tem muito o viés da conformidade e o viés do prestígio. Então, assim, um adolescente, ele quer pertencer. A gente, assim, para de ser referência. Infelizmente, os adultos param de ser referência. Muitos pais param de ser. Os adultos não, né? Os pais param de ser referência. Então, um adolescente, ele quer pertencer. E daí, para pertencer, ele vai seguir o que a maioria está fazendo. E se a maioria são pessoas X na internet, tem o viés de prestígio. Ele também deixa de ver os pais como referência e vai procurar uma figura talentosa ou respeitada. E daí, e se a pessoa talentosa, porque hoje em dia isso, às vezes as pessoas são até falando, não sei se alguém comentou no grupo, ou se é o livro mesmo fala de famoso por ser famoso. Então, se uma pessoa talentosa que ele considera é o youtuber que fala groselhas, entendeu? É essa referência que ele vai ter. E daí tem a questão, assim, de imitar este comportamento. Uma coisa que ele fala, que é importante, que ele fala assim, as crianças, elas têm que viver no modo de descoberta. Ou seja, elas têm que se sentir seguras para explorar, para conhecer, e depois voltar para os pais. Só que, hoje em dia, os pais andam super protetores. Por isso que eu falei que podia ser interessante mesmo para quem não tem não tem filhos com acesso ao celular e tudo mais. Porque ele também aborda esse lado, sabe? Então, assim, ok, o meu filho não tem celular, mas eu não deixo ele fazer nada. E daí, isso também prejudica. Uma criança que não tem essa possibilidade de exploração, ela fica sempre no modo, que ele chama de modo defesa, então não pode nada porque tudo é perigoso. Isso também não é bom para o desenvolvimento dela. Eles falam assim que na hora que ele cita o Taleb, que ele fala que as crianças são antifrágeis, né? Então, quanto mais elas são expostas a dificuldades, mais elas vão crescer e vão aprender. É como o sistema imunológico que ele fala no livro. Para a gente criar imunidade, a gente precisa ficar doente para criar anticorpos. As crianças é a mesma coisa. Se elas não forem expostas a situações difíceis, a frustrações, elas não vão criar imunidade, essas coisas, elas não vão conseguir se fortalecer e crescer. E ele fala que um dos problemas da geração atual, para estar nesse aumento de ansiedade e depressão, é que teve um aumento muito grande do segurinismo. Você tem a parte física, então assim, hoje em dia as escolas muitas vezes têm medo de ter um parquinho mais elaborado ou deixar as crianças brincarem mais livres, porque e se machucar? Dá-lhe processo dos pais, ou reclamação dos pais. Nos Estados Unidos acho que tem muito essa cultura de tudo você processa, mas aqui assim, os pais caem matando. Eu acho que no Brasil, pelo que eu ouvi falar, tem uma cobrança muito maior dos pais em cima da escola, os pais conseguem fazer uma pressão muito grande aqui. Então tem esse lado, então essa proteção física. E também tem o signinismo, a parte psicológica. Então, assim, hoje em dia a criança não pode mais ter nada que a deixe desconfortável. Ela não pode ouvir um comentário que a deixa desconfortável, que a deixa chateada. E, assim, óbvio, você não pode fazer bullying com uma pessoa, né? Que antigamente ninguém tava nem aí. Esses extremos, assim, você não. Isso tudo bem, você não pode. Mas foi para um outro extremo que é esse. A pessoa não pode se sentir desconfortável. Então, se eu escuto alguém falar alguma coisa que eu não concordo ou que me incomoda, às vezes eu me sinto atacado, né? Tem essa coisa de a criança não poder perder, então não existem vencedores, todos são vencedores. Então, assim, isso não faz bem para a criança também, ela não vai se desenvolver, ela não vai aprender, ela não vai criar essa imunidade que ele fala, que é importante depois, né, cada vez mais na adolescência e vida adulta.
Aí tem outro ponto que ele vai falar dos principais prejuízos, né? Que eu acho que são os prejuízos que acabam sendo até mais os mais óbvios, que é privação social. Então é isso. Se você está no celular, você não está se conectando com pessoas reais, não importa se você está no celular falando com seus amigos, não é a mesma coisa, não é a mesma relação. Tem a privação de sono, ou seja, quando você não dorme bem, caso você não saiba ainda, isso afeta a sua atenção, afeta o seu humor. Uma noite bem dormida e com as horas adequadas, assim, é uma coisa super importante. Já se sabe que, assim, ajuda com depressão, com ansiedade. Então, assim, sono é uma das coisas mais importantes que tem na vida. Vai ler. Vai ouvir o vídeo do Outlive. Eu nem lembro se eu entrei, eu acho que eu não entrei no detalhe, eu não fiz um vídeo tão longo. Mas, enfim, mas ele fala sobre tudo isso com relação ao sono e muito mais. E acho que talvez você faça um vídeo do Outlive, mas daí, gente, imagina quantas horas que ia ser um vídeo do Outlive. A atenção fragmentada, que é isso, se você não dorme bem, é muito mais difícil de você prestar atenção, mas não só isso. Lembra, não sei se você já ouviu falar, viram que mesmo se você deixar, se você estiver conversando com alguém, você tá almoçando com alguém, tá conversando com alguém que seja, se você deixar o celular em cima da mesa, só o fato de o celular estar lá no seu campo de visão, isso já tira a sua atenção da conversa com a pessoa. E daí o que ele fala, que isso acontece também assim com os adolescentes ou com as crianças, na escola. Então assim, pode ser que ele esteja sem o celular, mas só o fato de o celular estar lá na mochila, isso também já é o suficiente para tirar a atenção dele. Né? Não é uma atenção tão plena como poderia ser. Isso é fato. Acho que faz o teste. Faz o teste. Eu me sinto afetada pelo celular. Especialmente se eu tô numa fase de consumir muito conteúdo em redes sociais. Às vezes tem esses momentos. Porque às vezes até dou uma desconectada para voltar, sabe? Me centrar. Mas faz esse teste se acontece para você também. Mas eu sei que isso me afeta, então eu super compro o argumento dele. E o vício. Porque no final das contas, as redes sociais, os joguinhos e tudo mais, eles ativam o quê? A dopamina. Que, inclusive, estou lendo um livro sobre dopamina, mas eu já li dopamina. Ai, gente, qual que é o nome do livro sobre dopamina que eu já li? E daí você entra nesse ciclo de você viu um vídeo bonitinho, e daí você quer ver mais vídeos bonitinhos. Ou então você ganha um like, e daí você quer mais likes. Então, assim, para algumas pessoas é ok, não afeta tanto. Assim, acho que para todo mundo é um pouco problemático se você entra muito nesse looping. Às vezes você tá entediado, você vai pegar o celular e às vezes você se perde vendo os videozinhos. Ou então você fica nessa de ver, tipo, se alguém respondeu o seu comentário. Acho que isso é muito forte entre os adolescentes, né? Postou uma foto, daqui a pouco vai ver quantos likes eu ganhei. Né? Ai, que a fulaninha comentou na minha foto. E ai, se não tiver nenhum like. Ai, se ninguém tiver comentado na foto. Só que para algumas pessoas, isso vai pro nível do vício. Né? O livro da dopamina, que eu não lembro o nome completo, caramba. O livro da dopamina, que é aquele que tem um círculo que é meio rosa, laranja. Gente, como eu tô lendo o outro livro, o primeiro livro que eu li me deu um branco. Nação Dopamina. Nação Dopamina. É isso, Nação Dopamina. Eu tô falando muito das redes sociais, porque é uma coisa que pega mais pras meninas, a gente vai mais pra frente, mas assim, isso vale muito pros meninos com relação à pornografia, com relação a jogos. Então você quer passar daquela fase, quer continuar passando. Isso pode ser uma coisa que entra realmente no vício. E daí ele fala do sinal, né, você precisa estar alerta a alguns comportamentos para ver se não chegou nesse ponto, porque às vezes você realmente precisa tirar o celular. As crianças não têm esse controle, se a gente não tem, se pra, pensa, às vezes a gente não tem esse autocontrole com relação ao Netflix, como é Netflix. A gente assiste um episódio de um seriado e daí fica aquele gancho pro próximo, daí você não consegue se controlar, você quer assistir o próximo, quando você vai dormir de madrugada. Então, para as crianças e para adolescentes, isso ainda é muito mais forte, muito mais difícil de controlar. E daí, vai para uma das partes que eu mais gosto do livro, que eu acho mais interessante, que ele diferencia a relação das meninas e dos meninos com as redes sociais. Eu achei essa parte muito interessante, porque assim, eu nunca pensei nisso, né, sobre isso assim, de que por ser mulher, eu sempre pensei no meu lado, e nunca pensei muito na parte dos meninos. Então, o que ele fala? Ele fala que as meninas, elas são muito mais afetadas pelas redes sociais. Por alguns motivos, né? As meninas, primeiro, elas estão mais presentes nas redes sociais, elas têm mais essa cobrança estética e perfeccionista, então essa coisa de se comparar fisicamente com outras meninas. Bullying entre meninas é muito mais complicado do que bullying entre os meninos, porque assim, a agressão entre as mulheres, ela é a partir dos relacionamentos. A agressão entre os meninos é físico, geralmente assim, um bate no outro, sei lá, mas geralmente é mais fácil de resolver uma agressão física do que uma agressão que vai no relacionamento. Então é isso, é eu falar mal de uma, eu colocar uma amiga contra a outra, ou excluir dos grupos. Ai, enfim, complicado, medo do futuro. Outro ponto muito interessante quando ele fala das meninas, mas acho que vale para todo mundo, que as meninas, olha que curioso, elas dividem muito mais os seus sentimentos, as suas dificuldades. Que por um lado você poderia falar assim, meu, que maravilhoso, né, que as meninas podem falar sobre isso. E sim, por um lado é maravilhoso. Mas o que acontece, quando isso já é em rede social, tem um fenômeno que ele chama de pandemia como é que é o nome que eu vou colar? Sociogênica.
Acho que é isso. Eu colei, mas eu não entendo minha própria letra. Desculpa. Enfim, voltando. Quando você tem esse fenômeno em rede social, você acaba se. Sabe essa coisa de você se abrir? Então. Ai, gente, eu não sei porque eu não sou dessa geração, né? Mas eu acho que acontece muito entre os adolescentes, de contar das suas dificuldades, ou por depressão, ou por isso, ou por aquilo. Só que isso é contagioso. Então, às vezes, alguma pessoa, assim, é ótimo, sim, se abrir, sim. Mas o ideal seria que você fizesse isso, talvez fora das redes sociais, no ambiente adequado. Porque o que acontece é isso, tem esse aumento de traumas. Ah, eu tô traumatizado por conta disso, ou agora tudo é tóxico. E, de novo, foi de um extremo pro outro, então, pro outro. Então, antes não se falava sobre sentimentos, não se falava sobre dificuldades, não se falava sobre, isso, coisas que realmente não fazem bem. Mas foi por outro extremo, de você expor isso em rede social e tudo é trauma, tudo é tóxico. Isso acaba sendo contagioso. E daí ele vai trazer alguns estudos para mostrar assim que não é só isso. Então, assim, se você tem um influencer que fala de um determinado jeito, as pessoas começam a falar desse jeito, sabe? Ele deu exemplo de um influencer que tinha algum tique, alguma coisa assim, e se observou o aumento de pessoas com esse tique. Olha que interessante, eu achei isso muito interessante. Para o aumento significativo dos casos de disforia de gênero. De novo, é uma coisa que acontece. Mas nesse grau, será? Ou não é uma influência por conta disso estar sendo muito falado em redes sociais. Então tem todas essas questões que ele fala, ele vai dar alguns exemplos sobre isso. Então, as meninas, elas ficam muito mais suscetíveis a isso. Então, tanto a casos de depressão, ansiedade, dependendo do conteúdo que elas estão consumindo, o algoritmo ele vai te indicando conteúdos. Então, às vezes, você não começou seguindo algum conteúdo, assim, né? Eu lembro de uma amiga que comentou que você começa a seguir um conteúdo sobre fitness, você está querendo malhar, ser saudável, comer bem, e isso pode ir para acabar te levando para um conteúdo de anorexia, de te levar para um mundo que não era o que você estava procurando, mas às vezes você se vê nesse mundo. E uma coisa que é muito importante eu falar, né, quando a gente fala dessa coisa também da parte estética, dos filtros, que é uma coisa que ele fala, que lembra do Rápido e Devagar. Às vezes a gente pode estar ciente de alguma coisa, mas o nosso cérebro, ele, mesmo assim, ele já vai funcionar de maneira inconsciente. Então, por exemplo, assim, dá um exemplo, o filtro. Se você usar o filtro no Instagram, por mais que você saiba, ou mesmo que você veja outra pessoa de filtro, você depois vai ter dificuldade e você vai acabar se comparando automaticamente ou com aquela pessoa de filtro, ou você mesma de filtro. Por exemplo, eu já fiz esse teste. Eu não uso filtro no Instagram, já faz alguns anos. Não uso aqui, pareço com a minha cara, paciência, é o que temos pra hoje. Mas eu lembro da época que eu usava uns filtros, era filtro leve, sabe? Não era assim, desses de maquiagem, nada, era só assim pra dar uma ajeitadinha na cara, assim, dar uma ajeitadinha na olheira, eu tava num dia não muito bom. Depois que eu usava o filtro, se eu fosse me filmar sem o filtro, eu já olhava e falava, meu, que isso, sabe? Você fica com outra base de comparação. Então, por mais que você esteja consciente, às vezes, que a vida que aquela pessoa está mostrando no Instagram não é real, né? Tanto a parte física como a vida que ela leva, né? Que tem as suas dificuldades, tem as suas questões, o seu cérebro, às vezes, ele já está computando aquilo. Então, às vezes, não basta você estar consciente, sabe? Para que aquilo não te afete. Isso é um ponto importante. E, por último, ele fala que as meninas são muito mais suscetíveis a predadores. Já acontece na vida real, acontece na vida virtual também. Infelizmente, homens que começam a seguir as meninas, começam a ser inoportunos e acontece também muita coisa de chantagem, né? Então, de fotos, vídeos e depois isso é usado como chantagem e tem muitos casos que o final é bem trágico. Então é uma coisa que eu acho bem assustadora, porque já não bastasse a gente lidar com isso na vida real. Agora também tem a virtual. E os meninos? O que fica para os meninos? Os meninos, o problema maior é pro lado do videogame e da pornografia. Mas antes de entrar nisso, eu acho interessante que ele traz, assim, ele fala assim, que os homens eles já estavam em declínio antes de surgir o smartphone. É muito interessante isso, porque ele fala assim, ele fala que os homens, eles, por ter essa força física, quando teve a Revolução Industrial e quando essa força física parou de ser tão necessária, os homens, eles já começaram a ser abalados de certa forma assim na autoestima, de não ser tão necessários, né? E as mulheres começaram a se destacar cada vez mais, porque as mulheres têm se destacado mais academicamente. E para os homens, o que acontece? Tem esse fator, e tem o fator também de você não ter mais uma referência, não ter mais grandes referências masculinas, né? Às vezes a dificuldade de você achar uma referência masculina. E daí até fala, né? Uma coisinha, tipo, você fala, ah, beleza, então que legal, né? As mulheres estão ganhando, mas então, assim como a economia, a vida não é um jogo de soma zero. Ele fala isso no livro. Ele não fala a parte da economia, ele fala só a parte da vida. Mas é isso, a vida não é um jogo de soma zero. Então, assim, se os homens não estão legais, isso também não é bom para as mulheres. E ele fala, né, que isso já vem lá de trás, mas ficou ainda mais forte com a internet. Então você tem mais casos de homens que não se formam, que são aqueles casos nem que nem estudam, nem trabalham.
E daí, cada vez mais buscam a internet. Porque, assim, eles não são bem-sucedidos academicamente, não são bem-sucedidos profissionalmente, eles não são bem-sucedidos amorosamente, e daí eles se fecham na internet porque lá é um lugar confortável. Então, ao invés de ter que lidar com as dificuldades, com as frustrações da vida real, eles vão para a internet, que é um lugar muito, muito melhor. Então, eles ficam ou jogando videogame, ou no metaverso, que eu tenho medo, outra coisa que eu morro de medo, dessa carambola do metaverso. Porque lá é seguro. E ele conta casos, assim, de homens, meninos, que não saem do quarto. Então, não, quarto, assim, não saem do quarto, assim, a ponto de fazer xixi em caixa de areia, de gato. E você pode falar assim, cara, isso não existe, cara. Existe, assim, existe. Já tenho amigas que compartilharam casos reais de pessoas próximas, enfim, que se fecham no quarto e a vida é essa, é na internet, é jogando no videogame. E tem o lado também da pornografia, porque isso acaba virando uma bola de neve, né? Porque assim, você não consegue se relacionar na vida real, você vai indo cada vez mais para esse lado, mas também você indo cada vez mais para esse lado te dificulta a ter relacionamentos na vida real, porque é uma coisa totalmente diferente. Então, se você fica viciado naquilo, quando você tem que lidar com uma pessoa real, tem outras exigências que não é daquele jeito que tá nos filmes, você vai se frustrar. Então, eu achei muito interessante esse ponto que ele traz com relação aos homens. Então, eu acho que com relação aos meninos, assim, por isso que eu falei que, de novo, que é interessante não só pela parte da parte do celular, mas outras coisas que a gente precisa estar atento. E daí, finalmente, ele vai para a parte que fala da ação coletiva. Então, beleza, né? Botou o maior pânico, tem essa desgraça toda que está acontecendo, mas o que a gente pode fazer a respeito? E daí ele divide entre a parte do governo, então, nos barra empresas, na verdade, né? Porque acho que tem a parte da legislação, que poderia ajudar, mas assim, imagina o quanto de dinheiro não tem envolvido em lobby para não deixar aprovar leis que prejudicariam essas empresas. Porque ele fala sobre isso no livro, ele fala bastante coisa no livro, mas uma das coisas que ele fala no livro, eu não tô falando absolutamente tudo que ele fala no livro, né? Tô falando que eu acho mais importante, assim, alguns pontos principais, mas o livro é bem interessante. Mas ele fala assim, da disputa entre as empresas. Então, por que uma empresa, né, sei lá, por que o Facebook vai limitar a idade de acesso para 16 anos se o TikTok não limita? E daí ele vai perder essa audiência para o TikTok. E daí ele fala também, né, sobre essa concorrência para ter acesso cada vez mais cedo a essas crianças, para você ter acesso a esses dados, sobre as táticas que eles usam para isso, né, de atenção, desse ciclo de feedback, de você criar like, de você voltar, né. Enfim, ele fala sobre essa questão das empresas, mas que eu acho que é um pouco mais difícil, porque assim, as empresas não estão interessadas nisso, então se não tiver uma lei rígida, que também é uma coisa que eu acho difícil, seria muito mais difícil controlar a idade, né? Mas o ideal seria que você tenha um limite e que esse limite seja controlado, porque esse limite existe. Mas quem controla? Ninguém controla. Você pode ir lá mentir, você fala que você tem 300, conhece 300, e você entra. E assim, vamos combinar que existe tecnologia para fazer isso? Existe, né? E talvez os produtores de celular, sei lá, a Apple, blá, blá, sei lá, não sei, eu não sei da parte da tecnologia, mas digamos assim, a Apple, então você vai comprar um aparelho e você dá a configuração do aparelho, vai colocar que ele é para uma criança. Então, já não. O aparelho já não permitiria acesso a esses aplicativos, uma coisa assim. Pois, com relação ao governo, ele fala de algumas coisas assim, não punir os pais por deixar as crianças brincarem ao ar livre. Brincarem sozinhas ao ar livre. Eu acho que isso é uma coisa muito dos Estados Unidos, né? Então, assim, que ele conta alguns casos de pais que foram punidos porque o filho foi pra pracinha com 9 anos sozinho, e daí denunciaram os pais por deixar o filho na pracinha sozinho. Mais espaços públicos para as crianças brincarem, então mais pracinhas, mais parques, que isso também é uma questão aqui. Tem muitos países que, assim, que se escuta que tem, assim, tem um parquinho em cada esquina. Não é o caso daqui, enfim. Incentivar mais o brincar nas escolas, então que as escolas têm um programa com mais tempo de brincadeira, um maior programa de formação técnica de jovem aprendiz. Ele fala das escolas, que é o básico, escola sem celular, que aqui temos a lei, que agora não pode mais celular na escola, que bom, independente de quem fez essa lei, que maravilha, eu acho que isso foi ótimo. Porque eu acho que assim, eu acho que a escola precisava dessa força. De novo, eu acho que cada país tem suas questões, mas eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa da influência dependendo da escola, né, óbvio. Mas eu acho que muitas escolas têm essa influência dos pais, essa pressão dos pais em cima da escola para não permitir algumas coisas. E eu acho que o salário é uma delas. Então, assim, isso deu força para as escolas fazer uma coisa que eles já queriam fazer. E ele fala também, mais tempo de brincar livre. E daí, para os pais, ele fala assim, mais experiências. Daí, nesse ponto, eu vou entrar também, de novo, numa coisa que a gente, no clube de leitura, a gente acha que não se aplica tanto, porque, assim, se você for ler o livro, você vai ver. Ele fala muito de dar liberdade para as crianças, mas liberdades, assim, na rua. Também, não só na rua, mas também. Então, assim, ele dá algumas sugestões. Com 8 anos, ir até a padaria da esquina. Com não sei quantos anos, voltar a pé da escola. Assim, e cara, a gente, não sei onde que você mora. Acha muito difícil aplicar isso aqui no Brasil por questão de segurança. Depois que acontece, você não tem como desfazer.
Então, nesse ponto, eu discordo dele, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, essa liberdade, pra mim, não rola. Mas eu acho que é uma das outras coisas que ele fala. Porque, assim, a liberdade não é só de fazer alguma coisa sozinho na rua, mas você pode dar essa liberdade, essa autonomia, essa responsabilidade dentro de casa ou em lugares seguros. Ele até fala da importância da autoeficácia, e é uma coisa que eu já ouvi em outros lugares, assim, pra criança, pro adolescente, ele ter autoestima, ele precisa dessa autoeficácia. E daí você adquire isso como? Você percebendo que você é capaz de fazer as coisas. Beleza, você não é capaz de ir até a escola a pé, porque não é seguro, mas você é capaz de lavar uma louça, você é capaz de arrumar seu quarto. Tem algumas coisas, né, responsabilidades que a gente pode dar para os nossos filhos dentro de casa ou em outros lugares. Então, sei lá, devolver um livro na biblioteca da escola e você atrasou, vai tomar multa. Você vai na biblioteca, você vai conversar e vai pagar a sua multa. Precisa ir comprar um uniforme, vai lá na escola e compra um uniforme. Umas coisas assim. Óbvio que isso você com o tempo, conforme vai crescendo, não pretendo deixar meus filhos numa bolha até. Quer dizer, pretendo ou não pretendo? Não sei, talvez eu pretenda. Não é que assim, eles vão ficar para sempre presos em casa. Óbvio que quando eles forem ficando mais velhos, você consegue sim dar essa liberdade. Então você vai a pé, você vai pegar o ônibus, você vai não sei o quê. Mas as idades que ele sugere para essa parte de fora de casa é uma coisa que a gente não concordou. Eu não concordo. Mas, de novo, é de cada um. E uma das coisas que ele fala também nesse capítulo que é legal, que é isso, são sugestões. Acho que cada família tem a sua dinâmica, tem o seu esquema. Então você pode pegar o que é mais, o que se aplica a você, o que cabe para você. Limitar as telas. E daí também ele sugere uma graduação, né, de a partir de tantos anos você não dá celular, né, depois de tantos anos você dá celular. Mas o que eu acho mais importante é que a sugestão dele é redes sociais só a partir de 16 anos. E isso é uma coisa que eu esqueci de falar na parte que estava falando sobre desenvolvimento, que a adolescência é um período muito vulnerável, porque é isso, a gente deixa de ser referência para os nossos filhos e os outros passam a ser referência. E tem essa fase, assim, dos 12 aos 15 anos, mais ou menos, é um período muito complicado, é um período muito de formação, que eu acho que eles ainda estão se entendendo. As redes sociais, nesse período, acho que é a pior coisa possível. É uma das coisas que ele fala, assim, que é péssimo. E não sei você, mas eu lembrando da minha adolescência, eu lembro que essa fase que eu chamo do Fundamental 2 é a pior parte. Quando você tá no colegial, quando você é um pouquinho maior, você já se entendeu mais, você já não tá naquela fase tão confusa da vida, ainda tem questões, mas assim, você já tá mais espertinho, sabe? Então, nisso eu super concordo com ele. Acho que o máximo, assim, segurar as redes sociais, ainda que você tenha que dar o celular por outros motivos, segurar as redes sociais, né? Por último, mais ou menos importante, tentar se juntar aos outros pais, porque eu acho que isso é uma dificuldade. Uma das coisas que eu penso como mãe, eu falo assim, putz, meus filhos não têm celular ainda, eu espero segurar muito, 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 muito tempo. A maioria dos amigos deles não tem celular ainda. Acho que tem, sei lá, uma menina na sala da minha filha que tem, e olha lá, tem 8 anos, tá no terceiro. Vai chegar um momento que isso vai começar a aumentar. E daí é mais difícil segurar. Tem muitos casos esse, putz, que o pai deu salário porque os outros já tinham e daí ficava excluído. Então, quanto mais você se juntar a outros pais que não dão o celular, que não permitem, né, o uso de celular, de redes sociais, de videogame com tempo limitado, fica mais fácil, porque os seus filhos vai ter com quem brincar, né? Vai ter com quem se relacionar. Que eu acho que é o grande medo de quem já comprou. Eu já comprei essa ideia, eu não quero dar celular. Então agora sobrevivi com um filho de 5 e uma filha de 8 sem uso de celular. Não quero dar celular. Mas é uma coisa que me aflige, assim, quando eles forem mais velhos. Eles vão ter com quem conversar, ou vai estar todo mundo no celular. Então é isso, se junte aos outros pais. Eu espero ter sido útil o vídeo. Se você assistiu até o final, me dá um alô, assim, sabe? Como acho que é o segundo vídeo que eu faço e é o primeiro vídeo que eu faço que ficou tão longo. Me fala se ficou claro, se você achou que eu falei demais, falei de menos, se ficou confuso do jeito que eu falei. Me dá um feedback de verdade pra eu poder melhorar, porque eu tô começando, tá? E é isso. E aí, não esquece de dar um like e inscrever no canal. Ai, gente, não sirvo pra essas coisas.